O tema do Cidadania de hoje é o diabetes. Nosso entrevistado é o médico endocrinologista André Viana. Doutor, a gente estava falando então do diabetes no primeiro bloco, mas a gente não falou uma coisa que eu queria que o senhor explicasse melhor, a questão dos sintomas. Você falou que muita gente tem diabetes e não sabe. Então, quais seriam os sintomas? Como a gente percebe que precisa procurar um médico, que tem alguma coisa errada? Então, os sintomas do diabetes eu gosto de dividir em duas partes, né? A primeira parte é daquela pessoa que está com açúcar no sangue extremamente alto, e não está sabendo, né, que é diabética, ela precisa ficar atenta para alguns sintomas, para de repente pelo menos desconfiar que ela é uma diabética e ir no médico fazer exame. Esses sintomas são urina demais, começar a urinar mais do que normal, de repente começar a acordar à noite, coisa que não fazia antes para urinar, né? Sede excessiva, você começa a tomar muita água, começar a aumentar o apetite, começa a ter um apetite que você não tinha antes, né? Isso também pode ser um sintoma do diabetes. A visão, às vezes, começa a ficar turva, você começa a enxergar embaçado, as coisas não ficam tão claras assim. Outro sintoma também que as pessoas não percebem, às vezes, é emagrecimento. São pessoas que estão, às vezes, gordinhas, com excesso de peso, começam a emagrecer, ficam até felizes, né? Mas estão emagrecendo sem fazer dieta, sem se cuidar, é um emagrecimento sem explicação. Esse emagrecimento sem explicação pode ser diabetes. A pessoa está doente e está emagrecendo, o organismo dela está sendo consumido pelo problema. Então, visão turva, emagrecimento, excesso de urina, sede excessiva, fome excessiva, fraqueza, mal-estar, né? As pessoas não se sentem bem, de repente uma ferida, um machucadinho que não está cicatrizando direito, está demorando para fechar, para cicatrizar. Tudo isso tem que deixar a pessoa atenta, com as antenas ligadas, que ela pode estar ficando diabética, né? Então, essa é a primeira parte. A segunda parte é aquela pessoa que está com açúcar no sangue um pouquinho alto, mas que não dá esses sintomas que eu falei, né? Essa pessoa pode permanecer anos com essa glicose alta no sangue sem perceber. E isso vai fazendo com que, aos poucos, a pessoa comece a ter o que a gente chama das sequelas do diabetes, né? Esse açúcar no sangue alto vai começar a pegar a visão, pode, aos poucos, a pessoa ir perdendo a visão até chegar à cegueira. Para quem não sabe, diabetes é a maior causa mundial de cegueira, né? Quer dizer, a maioria das pessoas que são cegas ficaram cegas por causa do diabetes. Problemas renais também, o diabetes silenciosamente, sem a pessoa perceber, vai destruindo o rim. E o rim vai perdendo aquele poder de filtrar o sangue, né? E também uma das maiores causas de perda renal, aquelas pessoas que têm que fazer filtração do sangue nas máquinas de hemodiálise, né? Uma das maiores causas é o diabetes também, né? E problemas cardíacos, o diabetes é um causador de infarto do coração, causa problemas de derrame, acidente vascular cerebral, problemas na circulação das pernas, pode dar problema circulatório importante, entre diversos outros problemas. Impotência sexual nos homens é bastante relatado, né? Muitos homens perdem a potência sexual quando vão ver, por causa de um diabetes também. Isso são coisas silenciosas que vão acontecendo durante anos, às vezes durante 5, 10 anos, aquela diabetes que não foi muito bem controlada, e quando a pessoa vê, está se deparando com todos esses problemas. Então, o ideal é que a pessoa faça o quê? Uma vez por ano, os exames para ver se está tudo bem? Todas as pessoas acima de 40 anos têm que fazer exames todo ano, inclusive exame de glicemia, para ver se tem diabetes. Agora, pessoas mais jovens que de repente venham a ter alguns sintomas, né, algum sintoma como esses que eu falei, ou que tem algum familiar diabético, também devem começar a fazer seus exames mais precocemente. E essas consequências que você falou de uma diabetes não descoberta, também podem ser as mesmas consequências de uma diabetes não tratada. Exato, né? Porque se a pessoa não descobre que tem o diabetes, além de ter esses sintomas que eu falei, ela vai ficar muito tempo com esse açúcar alto no sangue, e esse açúcar vai ser tóxico para todos aqueles órgãos, né? Não, mas eu digo uma pessoa que não faz o tratamento direito. É a mesma coisa, né? A pessoa que não faz o tratamento direito, qualquer pessoa que fique com a glicose alta no sangue, ela vai ter consequências, independente de saber se tem diabetes, de não saber, né? Sempre que o diabetes está alto, que o açúcar está alto no sangue, as consequências vão vir, mais cedo ou mais tarde essas consequências chegam. E a pessoa pode morrer por causa do diabetes? Pode, a pessoa pode morrer por causa do diabetes, né? Ela pode morrer por uma consequência do diabetes. Eu te digo que a grande maioria dos diabéticos acaba vindo a morrer de infarto do coração, porque o diabetes favorece com que as artérias do coração entupam, né?
mas ela pode morrer inclusive pelo próprio diabetes. Se o diabetes chegar em níveis muito altos, né, uma glicemia normal, por exemplo, é de menor que 100, se a pessoa atinge 400, 500 no nível de glicemia, ela pode entrar em coma e vir a falecer, né, pelo próprio diabetes. E tem cura? Ainda não, né? O diabetes ele tem um controle muito bom. Hoje nós conseguimos pegar uma pessoa que tem níveis altos de glicose, fazer um bom tratamento, mudar o estilo de vida dela. Nós temos hoje medicamentos extremamente modernos e eficientes para tratar o diabetes e trazer esses níveis de glicose para níveis normais, e essa pessoa vive até ficar velhinha, né, sem nenhuma consequência do diabetes. Isso é extremamente possível, a gente consegue fazer isso com muita facilidade. Mas né? tem que tomar remédio o resto da Mas vida? tomando medicamento e se tratando para o resto da vida como uma doença crônica, que não tem cura, mas tem controle. Mas existem já alguns estudos, né, em andamento tentando achar um mecanismo para que a pessoa realmente fique livre dos medicamentos, mas são pesquisas, são várias pesquisas no mundo todo que estão em andamento, inclusive no Brasil, né, para tentar fazer com que a pessoa realmente fique livre, né, do diabetes, deixe de ter o problema, mas em prática mesmo, assim, hoje disponível para as pessoas, ainda nós não temos nenhum tratamento que a gente possa dizer que deixe a pessoa curada do diabetes. No caso das grávidas, quando a pessoa desenvolve o diabetes durante a gravidez, a doença se mantém depois? Na grande maioria das vezes, quando o diabetes surge durante a gravidez, logo após o parto o diabetes desaparece, certo? Mas o que nós sabemos é que essa mulher que teve diabetes na gravidez, ela é uma mulher com extrema propensão a desenvolver diabetes depois. Então é muito comum aparecer o diabetes na gravidez, o neném nasce, o diabetes desaparece e alguns anos depois o diabetes volta. Principalmente se a mulher não perder peso, ficar mais gordinha, né? Não tiver um estilo de vida saudável, essa mulher provavelmente vai ter diabetes depois novamente. Doutor, e a cirurgia bariátrica? Muita gente fala da cirurgia bariátrica para resolver o problema de diabetes principalmente. Resolve realmente? Na grande maioria das vezes, sim. Né? Se a cirurgia bariátrica for bem indicada, porque hoje o que nós vemos é muita gente fazendo cirurgia bariátrica sem indicação. Né? Se for uma cirurgia bariátrica bem indicada, acompanhada por um endocrinologista junto com o cirurgião, e a pessoa realmente tiver motivos, né, para fazer aquela cirurgia, e ela for uma diabética, é bem provável que essa diabetes melhore muito após a cirurgia. Em alguns casos, nós temos pacientes que ficam sem tratamento. Não precisam mais tomar remédio, não precisam mais tomar sua insulina, quando a pessoa é usuária de insulina, né, com a cirurgia. Então, está se estudando muito hoje métodos cirúrgicos para tratar o diabetes. Fala-se em cura do diabetes com a cirurgia, nós não consideramos cura, né, porque aquela pessoa que de repente perdeu peso com a cirurgia desapareceram os sintomas... Vamos só explicar essa cirurgia bariátrica como é feita. Na verdade, existem vários métodos, né, de cirurgia, mas hoje a cirurgia mais comum, né, que se tem é uma cirurgia onde o estômago da pessoa ele é reduzido a um pedaço extremamente pequeno, quer dizer, é cortado o estômago e uma parte é isolada, fica lá dentro do abdômen mesmo, mas o alimento só vai passar por um pedacinho de 30 ml, né, volume de 30 ml do estômago. E é feito um desvio no intestino também, onde o alimento não passa por um pedaço do intestino, ele só vai cair numa parte mais terminal. Então, você entendeu, o intestino nosso tem cerca de 7 metros, né? É feito um desvio onde o alimento deixa de passar por 1 metro a 2 metros do intestino. E ele não é absorvido. Não vai ser tão bem absorvido. Então, é feito um desvio ali no trânsito intestinal e uma redução do estômago para que a pessoa coma menos, né? Então, todos os tipos de cirurgia de redução de estômago podem ter esse efeito de resolver o problema do diabetes? Sim, existem outros métodos de cirurgia, são vários, né? Mas o mais comum feito hoje é esse. Essas cirurgias normalmente melhoram o diabetes, certo? Mas desde que a pessoa tenha a indicação de cirurgia pela obesidade, né? E continue depois com uma alimentação. E continue se cuidando. Existem várias cirurgias em estudo hoje pro diabetes. Né? São cirurgias experimentais, não podem ser feitas ainda por um médico que está aí trabalhando, né? Tem que ser feita sempre em centro de pesquisa, em hospital, sem cobrar do paciente. O paciente tem que ser um voluntário, né, para fazer isso, mas é possível, né? Os resultados têm sido bastante bons. Mas se essa pessoa tornar a engordar depois, ela vai voltar com níveis de glicose altos, né? Então ela nunca vai poder se considerar curada, e sim melhorada. Né? Então, na verdade, assim, mesmo a pessoa que esteja saudável hoje, é bom já se prevenindo. Se ela não tem uma alimentação saudável e não faz exercício, é mudar de hábitos mesmo.
Já Mas vai isso fazendo desde já, para não ter com toda problema. certeza absoluta. Se eu não sou um diabético hoje, né? Sou uma pessoa relativamente jovem, não tenho diabetes, mas sou sedentário, não como direito, tenho uma alimentação que não é boa, a minha barriguinha já está crescendo, né? Então, provavelmente eu vou ser um diabético daqui a alguns anos. Então, eu tenho que começar a me cuidar hoje para não me tornar um diabético. Não adianta eu esperar ficar diabético para querer me cuidar depois, que às vezes as consequências já são mais sérias, né? E o que é mais comum, nos homens ou nas mulheres? Hoje em dia é muito igual. Nós temos uma incidência praticamente igual de diabetes entre homens e mulheres, porque a incidência genética e de problemas com o estilo de vida está muito distribuída entre homens e mulheres, então não tem muita diferença, não. Então, na verdade, para que aqueles números que a gente falou no começo não se concretizem, tem que mudar, na verdade, a sociedade como um todo, né? Teria que ter mais campanhas, inclusive, né, doutor? Eu acho que o tratamento, né, do diabetes, na verdade, começa pela prevenção, né? Então, as pessoas tinham que ter consciência do que causa o diabetes, né? A gente tem que tirar, de repente, da cultura geral, aquela questão de que o que causa diabetes é o açúcar, né? Uhum. O que causa diabetes não é o açúcar, o que causa diabetes é o estilo de vida que a pessoa leva. O açúcar é só um pedacinho daquele estilo de vida que ela leva, né? Então, todo o estilo de vida que leva ao sedentarismo, que leva ao ganho de peso, que leva a pessoa a estar engordando, crescendo sua barriguinha e deixando ela mais parada, tudo isso pode deixar ela diabética no futuro, principalmente se ela tiver um parente diabético também. E isso as pessoas precisavam saber através de campanhas, né? Doutor, muito obrigado pela sua participação aqui no Cidadania. Eu que agradeço. Nosso tempo acabou. Obrigada pela sua participação. E o programa de hoje fica por aqui. Participe mandando dúvidas e sugestões para o nosso e-mail cidadania.tvsinal@gmail.com. Eu espero você no próximo programa. Até lá.